No vídeo de hoje, a Champions League. Ah, o Jorge não fala mais da Champions. Não, a Globo proibiu. Não vai falar mais. Tem gente dizendo que a Globo me proibiu de falar do Santos no canal. Vocês são loucos. Teóricos da conspiração. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 440 mil inscritos por aqui. Vou falar da Golcase, parceira do canal e que tem uma linha de produtos que vão te ajudar no dia a dia, no seu trabalho, no seu home office, no seu escritório, na academia, copo térmico, garrafa térmica, e que também são ótimas oportunidades de presente para você dar para alguém que você ama, personalizando, colocando o escudo do time, o nome da pessoa. É muito da hora. E como é uma linha oficial, você está ajudando o seu clube também. É bem importante. Então, Golcase, parceira do canal do Jorge Igor, link na descrição, link também no comentário fixado. E tem esse QR Code, que aí já facilita, já te joga direto para o site com o meu cupom de desconto. Na hora de finalizar a compra, coloca lá GOJORGE, que você tem um descontinho legal. Beleza? Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem. Claro que eu vou falar da Champions sempre que houver janela, brecha para isso, sempre que esse for o grande tema do dia. Entendam a minha dificuldade muitas vezes de contemplar a todos, porque eu preciso escolher. Às vezes eu não consigo ver todos os jogos, eu não consigo acompanhar todos os assuntos. Às vezes e aí é uma decisão editorial, e toda a nossa equipe do canal, que se resume a Jorge Igor, toma essa decisão, a decisão de escolher. Talvez eu tenha que deixar de falar desse tema porque esse tema é mais importante, esse tema comunica melhor com a minha audiência, eu preciso olhar o meu público, o perfil da minha audiência, saber, jogar o jogo, galera. Eu jogo o jogo e jogo o jogo limpo com você aqui no YouTube. Quando eu assisto o jogo eu vou lá e falo, quando eu não assisto eu não falo, quando eu vejo e não acho relevante falar sobre o assunto, não falo. Então, beleza, uns vão gostar, vão entender, outros não vão entender, vão ficar putos e vão embora do canal. Tá tudo bem, é da vida, eu entendo todo mundo. Então, claro que eu vou falar da Champions, óbvio. E ontem eu estava na torcida, vendo meus amigos lá da TNT Sports. Tem amigos que fazem a Champions na TNT Sports, irmãos. Tenho amigos que fazem a Champions no SBT, Thiago Leifert, que eu adoro, torço demais por ele. Cara sério, sujeito, bom companheiro, bom parceiro. Mauro Betti, que está lá nas duas. Enfim, então é óbvio que eu vou continuar acompanhando. E ontem eu vi a estreia do Real Madrid e gostei muito do que vi do jogo, né? Falei, caramba, assim, o jogo entregou dinamismo, intensidade, velocidade, chances dos dois lados. O Olympique de Marseille fazendo a sua saída desde trás, o time do De Zerbi sai tocando a bola, espeta, vai em velocidade, abre o jogo. Gostei muito do que vi. E, obviamente, que o Real Madrid, pela qualidade que tem de vários dos seus jogadores, quando eu vi a história do Opta, o supercomputador do Opta, colocou lá, fez com seus algoritmos, enfim, o cálculo de probabilidades para título da Champions, favoritismo e tal. E no Opta, eu vi o Rodrigo Fragoso falar isso ontem no último lance lá na TNT. No Opta, eles colocaram o Real Madrid como sétimo favorito, né? O sétimo colocado no ranking dos favoritos ao título. Eu não sei se é para tão pouco. Ontem, inclusive, no meu Instagram, eu fiz um vídeo curto apresentando 5 candidatos, né? Fiz um Reels lá com a aposta ganha, 5 candidatos ao título da Liga dos Campeões. Então eu coloquei Barcelona, Liverpool, vê se eu não estou esquecendo de alguém. Eu citei o Chelsea, eu citei o Bayern de Munique, obviamente eu citei o Real Madrid. Citei o City também, né, do Guardiola, que está numa reconstrução, e citei, obviamente, o Real Madrid. Eu acho que eu citei 6. Mas o Real Madrid eu citei ali antes do Chelsea, por exemplo. Então, pela qualidade de vários dos seus jogadores, né? Por ter um cara como o Mbappé, que é o novo protagonista do time, e isso influencia diretamente na briga Vinícius e Rodrigo, que é o assunto que vai gastar mais tempo do vídeo hoje. Nós vamos falar disso aqui. Vini e Rodrigo. É um ou é outro? E a seleção brasileira pode sentir os reflexos disso. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas você tem um Mastantuono, cara, esse moleque é impressionante, hein? Alguns erros ontem de tomada de decisão, mas talentoso, impetuoso, participativo. Então, o Real Madrid sempre vai ser candidato, sempre vai ser favorito. Claro que você tem um trabalho novo, um trabalho começando, enfim, tem muita coisa para se ajustar. Mas o grande assunto para nós é Vinícius Júnior e Rodrigo. Tá claro, o Xabi Alonso já deixou claro que é um ou outro.
E eu acho que a Copa do Mundo de Clubes, que foi o evento de chegada do Xabi Alonso, ela foi determinante para a construção desse pensamento. Porque o sem bola do Vini, o encaixe Vini e Mbappé já foi um encaixe um pouco mais difícil na temporada passada. E na Copa do Mundo de Clubes, principalmente, ficou gritante a dificuldade de recomposição tendo os dois em campo. São dois caras a menos para marcar, são dois caras a menos para pressionar, são dois caras a menos para recuperar bolas. E aí, você vai ter que escolher um ou outro. O Vinícius foi o protagonista do Real Madrid há 2 temporadas. Hoje não é mais. Hoje não atravessa o seu melhor momento. Eu sei que tem um lado muito cruel dessa história, que, enfim, é o jeitão Real Madrid, que é meio que esquecer, ignorar o que o cara fez. Pô, o cara deu 2 títulos de Champions pro Real Madrid, só isso, marcando gols em 2 finais, e no último título de Champions o cara destruiu o mata-mata inteiro. E simplesmente por uma fase ruim, por um momento ruim que ele atravessa, e muita gente conecta as duas coisas, né? A bola de ouro perdida com a queda de desempenho, eu não sei, mas tem uma coincidência temporal aí, convenhamos, né? E aí, com essa queda de rendimento, ele vai perdendo protagonismo quando chega um cara com vocação de protagonista, status de protagonista, salário de protagonista, que é o Mbappé. E se você olhar, né, desempenho também de protagonista na última temporada, né? Vou pegando aqui os números do Mbappé, só para não ser impreciso, mas ele faz mais de 40 gols na temporada que ele está chegando no Real Madrid. Né? O Vinícius manteve na temporada passada mais ou menos os números da anterior, mas o Mbappé, olha aqui, ó, o Mbappé com uma temporada de Real Madrid já meteu 44 gols. Na temporada atual ele já tem 6 gols em 5 jogos, ele já tem média superior a 1 gol por jogo. Então, esse é o cara que vai ser protagonista, então não tem jeito, você vai ter que montar o time em torno desse cara, tá bom. E aí, quem vai jogar pelo lado esquerdo? Porque o Rodrigo mesmo já deixou claro, falou lá com a Tati Mantovani, que ele quer brigar por posição do lado esquerdo. E é onde o Xabi Alonso entende que há um lugar ali para ser disputado entre ele e o Vinícius. E no jogo de ontem, para mim ficou claro, é uma opinião, aí é uma visão que você pode concordar ou pode discordar, da qual você pode concordar ou discordar. Para mim, no jogo de ontem, foi um acerto a escalação do Rodrigo. O Rodrigo recuperou várias bolas no campo de ataque. O Rodrigo, no primeiro tempo, recuperou 5 bolas no campo do Olympique de Marseille. O Rodrigo foi para cima. O Rodrigo apertou a marcação. O Rodrigo ajudou na recomposição mais do que o Vinícius tem feito. E aí você vai entender o que cada jogo vai pedir. Na maioria das vezes, você vai precisar de um cara com o papel que o Rodrigo exerce. Em outros momentos, você vai precisar mais do cara do drible, para destravar uma defesa mais fechada. E o Vinícius te oferece isso mais do que o Rodrigo. Então as características, elas vão se complementando. O ponto é que são 2 caras muito grandes para conviverem com essa história de só um jogar, sabe? Só tem um prato de comida para 2 cães raivosos, eles vão se pegar, pô. Não estou dizendo que eles vão brigar, tretar entre eles, porque até onde eu sei eles se dão muito bem. Mas é uma situação difícil de você administrar, de ambiente, de vestiário. Já era difícil, por exemplo, o Ancelotti ter que administrar a insatisfação do Rodrigo ao ser substituído. Aliás, ele ontem foi de novo, né? Na altura dos 20 do segundo tempo. E o Rodrigo claramente se chateava, se incomodava com isso. Como vai ser lidar com o Vinícius reserva? Se um dia ficar definido, as escalações vão mostrando. Se você pega aí um recorte de 10 jogos, o Rodrigo joga 7, o Vinícius joga 3, vai ficar claro quem é o titular do time. Como o Vinícius vai lidar com isso? Vai ficar insatisfeito a ponto de deixar o ambiente pesado? Vai ficar insatisfeito a ponto de sucumbir e o seu futebol cair ainda mais? Né? Se a gente entende que a perda da bola de ouro mexeu muito com ele, porque foi uma injustiça, convenhamos, foi uma tremenda injustiça. E ser vítima de injustiça, de sacanagem, não é um negócio legal. Realmente, você demora um tempo para digerir, uns digerem mais rápido, outros demoram, outros nunca digerem. Varia de pessoa para pessoa. Mas que foi uma sacanagem ele não ganhar aquela bola de ouro e o Rodrigo ganhar, foi. Aquilo é um absurdo, aquilo é um disparate, é um assinte. É um desrespeito a quem viu futebol. Beleza. Então, se isso aconteceu lá, isso pode acontecer de novo se ele entender que perdeu o status de titular. Que saiu da condição de protagonista, que ele já foi um dia, o time do Real Madrid era Vinícius e mais 10.
para um mero coadjuvante, perdendo vaga para o Rodrigo, que era um coadjuvante. Nos momentos de auge do Vinícius, é uma inversão completa do eixo da disputa. É preciso ver como o Vinícius vai lidar com isso. E os reflexos disso na seleção brasileira também são muito sérios. Muito sérios, porque vamos lá. Na hora de convocar os dois, vamos imaginar que aconteça esse cenário aqui. O Rodrigo jogue 70% dos jogos e o Vini vire mesmo um reserva. Cai a ficha de que, olha, hoje o Vinícius é o reserva do time. Muito bem. Como que o Ancelotti vai convocar o reserva do Real Madrid? Já tem contestação do Endrick. Já tinha, na época do Dorival. Dorival deixava fora, aí eu dizia aqui, pô, mas eu não deixaria fora o Endrick. Pô, mas o Endrick não joga, Jorge. O Endrick não é titular, o Endrick tem poucos minutos. Aí você tem um ponto, você tem um argumento que pode até ser que não me convença, mas é um bom argumento, tá? Eu respeito o argumento, não é um argumento de lunático. Como é que você vai convocar um Vinícius Júnior que, para piorar, já vem em baixa na seleção brasileira? Já vem atravessando um momento ruim? Não que o momento do Rodrigo seja maravilhoso, eu acho que o do Vinícius é pior. Até pela cobrança, até pelo protagonismo que ele pode exercer, até pelos cartões bobos, alguns comportamentos, algumas questões disciplinares em campo. Como é que você lida com isso? Como é que você convoca? O cara não vem bem na seleção. Ah, mas ele é o Vinícius Júnior. Tudo bem, ele é o Vinícius Júnior, mas, pô, ele já não vem bem na seleção há um tempo. Ele não consegue render na seleção. Ele teve atuações decepcionantes, como, por exemplo, na Copa América do ano passado, com a camisa da seleção brasileira, ficando fora do jogo decisivo, tomando cartões bobos na primeira fase. E esse cara acabou de perder a condição de titular do Real Madrid. Por não encaixar com o Mbappé, por não oferecer uma pressão sem bola, que é algo hoje que ganha jogo, que é algo hoje cada vez mais buscado. A tal da intensidade, o jogo sem bola, é algo cada vez mais pedido hoje no futebol. É meio que obrigatório. Então fica muito difícil o panorama para o Vinícius Júnior dentro da seleção brasileira, nesse status atual de disputa de vaga com o Rodrigo. É um ou outro. Na cabeça do Xabi Alonso, é um ou outro. E pode ser que na cabeça do Ancelotti também seja um ou outro. E o Ancelotti deixou claro agora, ninguém tem cadeira cativa, eu não preciso ligar para jogador nenhum para explicar nada, né? É isso mesmo. Ele deixou isso muito claro, muito evidenciado. Então vamos ver. É uma situação difícil. Agora, o Xabi Alonso é o seguinte, irmão, assim, ele é o técnico do Real Madrid, ele tem autonomia para tomar as decisões, ele está tranquilo para tomar essa decisão, me parece, muito tranquilo. Se der dor de cabeça, se der aborrecimento, chega na sala do Florentino, ó, um dos dois aí está enchendo o saco porque não aceitou, porque manda embora. O Real Madrid é muito objetivo para tratar desse tipo de situação. Então, ao mesmo tempo em que eu levanto a possibilidade aqui disso gerar um problema de vestiário, não parece que o Xabi Alonso está preocupado com isso não, tá? Tá zero preocupado. E olha, eu acho que ele tem que realmente pensar no que é melhor para o time, no que é melhor para o trabalho dele, para o encaixe do trabalho dele. Ele está chegando, ele está montando um novo time, é um novo trabalho que está começando, ele precisa tomar decisões difíceis. Porque se for para fazer como era antes, deixava quem estava lá. Ele chegou para tomar as suas decisões. Então vamos ver, mas olha, isso começou ontem a despertar aqui um sininho na cabeça. Eu falei, cara, será que um dos dois vai acabar ficando fora da Copa do Mundo? Eu acho que esse risco existe. Eu acho esse risco hoje, não sei se é tão alto, mas é uma das possibilidades, tá? Sendo um ou outro no Real Madrid, vai acabar sendo um ou outro na seleção, ou até nenhum dos dois. Eu ficaria bem surpreso, mas também não descarto nada, porque assim como tem um cara no Real Madrid hoje, à vontade para tomar decisões impopulares, na seleção brasileira também. Se o Ancelotti precisar deixar os dois fora, ele vai deixar. Se ele precisar deixar o Neymar fora, ele vai deixar. Se ele precisar deixar todo mundo, ele vai deixar. Ele vai deixar porque ele tem casca para isso. Bate no pai que eu tenho casca grossa para aguentar. É tipo isso. E só para não deixar de falar de outros momentos que tivemos ontem na Liga dos Campeões, Champions sendo Champions,
tivemos um 4-4 já de cara na primeira rodada entre Juventus e Borussia Dortmund, com todos os gols saindo no segundo tempo. A partir dos 7 do segundo tempo, a loucura começou no Juventus Stadium e no minuto 51 o Kelly empata para a Juventus e tira a vitória que parecia certa do Borussia Dortmund. Champions sendo Champions, né, gente? Nada mais Champions do que isso. E a queda ontem do Bruno Lage também foi outra notícia importante, porque o Benfica conseguiu perder dentro do Estádio da Luz, um jogo que ele estava ganhando, para o Qarabag, 3-2. E aí o Bruno Lage, lembra do Bruno Lage, torcedor do Botafogo? Lembra que participou de maneira importante daquele fiasco no Brasileiro de 2023, ficou um ano agora nessa nova passagem no Benfica, porque ele assumiu o time em setembro do ano passado, está caindo agora em setembro desse ano. Foi vice-campeão português, vice-campeão da Taça de Portugal, campeão da Taça da Liga e caiu no Mundial de Clubes nas oitavas de final. E na Champions também, né? Na Champions passada, nas oitavas de final. Estava invicto na atual temporada, 3 vitórias e 1 empate do Campeonato Português, o título da Supertaça de Portugal em cima do Sporting, mas caiu e José Mourinho está indo para lá, né? Ontem, os torcedores do Benfica começaram a agitar os lenços brancos, como a galera do Real Madrid também faz, assoviado na arquibancada, falei, ih, já era, vai cair. E caiu, e o Mou está chegando. José Mourinho, pelo que a imprensa portuguesa nos informa, deve ser o novo técnico do Benfica. Pode ser que no momento em que você esteja vendo o vídeo, essa oficialização já tenha até saído. É isso aí, vídeo entregue nesta quarta-feira. Boa quarta para todo mundo. Te vejo hoje com Libertadores da América. River Plate e Palmeiras, quartas de final da Libertadores. Aliás, falar em Libertadores, o Wilton Pereira Sampaio ontem no jogo entre Racing e Vélez, que coisa horrorosa essa arbitragem brasileira, meu Deus do céu, não tem salvação não, gente, tem salvação. Eu já perdi essa esperança, eu já entreguei para Deus, não tem o que fazer mais. Então hoje, 8 da noite, a gente abre a live no YouTube da GE, em todos os canais aí da GTV, você pode ver o jogo no YouTube, no TikTok, você pode ver nas operadoras de TV paga, você pode ver na Samsung TV Plus com sinal grátis, na GTV hoje, 8 da noite, com imagens, River e Palmeiras, o primeiro jogo das quartas, direto do Monumental de Nunes. Eu narro, o Bruno Formiga e a Luana Maluf comentam, a Luana Maluf lá do gramado do Monumental de Nunes, a Mariana Spinelli também está lá no Monumental, e o Fred vai estar no estúdio comigo no pré-jogo, com o Formiga e com o Felipe Melo, Pitbull vai estar com a gente hoje, participando do pré e do pós, um presente aí para o torcedor do Verdão, vai ser muito bom ter o Felipe Melo hoje com a gente. 8 da noite, na GTV, hoje, River e Palmeiras, jogão, é Libertinha. Eu tava com a saudade de narrar Libertinha com imagens. A última vez foi, inclusive, o meu último jogo, olha, eu não tinha parado para lembrar, não. Meu último jogo de Libertadores com imagens foi na época do Facebook Watch, foi Palmeiras e Atlético. A classificação dramática nos pênaltis, com o Palmeiras terminando o jogo com 9 jogadores em campo e sustentando aquele placar e sustentando aquela vantagem. E depois nos pênaltis o Murilo convertendo a última cobrança, e eu fiquei muito feliz de ter feito uma narração muito legal daquele momento. Foi a última vez, cara. Foi a última. Tô tentando lembrar aqui, não teve de lá pra cá, teve só jogo de Libertadores, mas sem imagens, né? Então a última vez com imagens foi há 3 anos, foi agosto de 2022, então vou matar essa saudade com um confronto imenso, gigantesco, o maior confronto dessas quartas que é River e Palmeiras. Nos vemos logo mais. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!